Olá, irmãos, eu sou o pastor Múrio Cristóvão. Muito obrigado por você estar aí. Seja bem-vindo ao nosso canal. Seja edificado pela palavra. Quero pedir a você que ainda é inscrito, se inscreva no nosso canal. Não esqueça de também compartilhar os outros vídeos que estão no canal. E também não esqueça de deixar o seu joinha, para que o nosso canal possa crescer mais e mais. Quero nesta oportunidade, querido, compartilhar com você um vídeo. Quero ler aqui a palavra do Senhor no livro de Salmos, no livro de Salmo de número 100. Todos conhecem de cor e salteado este Salmo de número 100, que diz assim: celebrai o Senhor com júbilo, todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria e apresentar ao Senhor com cântico. Sabei que o Senhor é bom, foi Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e os seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende de geração a geração. Queridos, este Salmo número 100 nos ensina que devemos louvar ao Senhor porque Ele é bom. Veja que nos versículos 1 ele diz: celebrar o Senhor com júbilo, todos os moradores da terra. Deus quer que nós todos louva Ele. E Ele diz no versículo número 2, servir ao Senhor com alegria. Devemos servir ao Senhor com alegria. O Salmo aqui manda servir ao Senhor com alegria e apresentar Ele com canto. Veja, ele saber que o Senhor é bom, saber que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Olha o Salmo número 100, o salmista manda nós louvarmos o Senhor. Porque, veja aqui no versículo 1, que diz que o Senhor é Deus. Segundo, Ele é, veja que no versículo 1, ele diz assim: celebrar o Senhor, porque Ele é o Senhor. Vai celebrar o Senhor, celebrar com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Ele começa dizendo aqui que o Senhor Ele é Senhor. Segundo, Ele é Deus. Versículo 3, ele diz: o Senhor é Deus. Ele também é Criador. Veja que ele diz assim: foi Ele, não nós. Quer dizer, Ele é Criador. Ele também é dono. Veja que ele diz que nos fez povo seu. Ele é dono. Ele também é pastor. Veja que ele diz aqui: e nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Quer dizer, Ele é pastor. O versículo 5, ele também diz que devemos louvar ao Senhor pelos seus atributos. Isso aqui está no versículo número 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua geração estende de geração a geração. O versículo 5, ele também nos manda e diz que o Senhor é bom. O versículo 5, ele também diz que devemos louvar o Senhor pelos seus atributos. Veja, porque o Senhor é bom. Aqui está o primeiro atributo de Deus: Ele é bom. E também ele diz: e a sua misericórdia dura para sempre. A parte B do versículo: a sua misericórdia dura para sempre. Aqui está: e a sua fidelidade dura de geração em geração. Aqui está os atributos de Deus. Primeiro, o Senhor é bom. Segundo, a sua misericórdia dura para sempre. Terceiro, a sua fidelidade dura de geração a geração. Queridos,
Mas eu quero meditar apenas nesse versículo de número 5, a parte primeira, que diz assim: o Senhor é bom, o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. O Senhor é bom. Eu quero trazer uma palavra com o tema a bondade de Deus. A bondade de Deus. Isso está no versículo número 5, que diz: o Senhor é bom. Veja o que é que diz: o Senhor é bom. A parte primeira, porque o Senhor é bom. Quero trazer essa reflexão para o seu coração com o tema a bondade de Deus. Nesse versículo 5, aqui vamos encontrar, veja o que diz o versículo 5, porque o Senhor é bom. A bondade de Deus, o amor de Deus é imenso para todos os homens. Isto é para o mundo inteiro. Quando nós lemos no livro de João, no capítulo de número 3 e o versículo de número 16, todos conhecem de cor e salteado este versículo da palavra do Senhor, um grande versículo, poderoso versículo, que ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que Deus deu seu Filho como oferta no Calvário por nós, por nossos pecados. A expiação procede do coração amoroso de Deus, não foi algo que ele foi obrigado a fazer. Veja, queridos, o que está escrito em 1 João, versículo 4, capítulo 4 e o versículo número 10. Veja que aqui diz a expressão: nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Veja que Deus enviou seu Filho com propiciação para os nossos pecados. Veja que que amor amoroso é este de Deus. Ele enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Veja que Deus amoroso, esse Deus, queridos, que nos tirou do pecado. Olha, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando nós lemos em Romanos capítulo 3 e versículo 22, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, sem exceção, estavam longe de Deus todos, porque o pecado separou. O pecado separa nós de Deus. Mas a Bíblia diz aqui que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele nele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, Deus, todos nós estávamos jogados na lama do pecado, mas Deus, pelo seu grande amor, Deus nos tirou, nos alcançou. Veja que o amor de Deus é imenso, quando nós já estávamos jogados na lama do pecado, mas o grande amor de Deus nos alcançou. Quando nós lemos Romanos número 5 e o versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja que grande amor é este. Diz que Deus amou o mundo, e aqui o apóstolo falava, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja, queridos, nós lá no pecado, Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí quando nós lemos o versículo 9 de Romanos 5, veja o que diz: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos
da ira. Seremos salvos dele da ira. Olha que o sangue, ele nos garante a vitória. É pelo seu sangue, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Isso está no versículo 10. Não sabemos isto, mas também gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Veja que é através de Cristo que agora alcançamos a reconciliação. Veja que grande amor de Deus, o grande amor de Deus reconciliou o homem. Estava longe, distante, mas agora ele nos reconciliou. Ele fez a reconciliação através do seu Filho. Foi através do sangue, logo muito mais agora sendo justificado pelo seu sangue, somos justificados pelo sangue. É o sangue de Jesus que nos garante a vitória, queridos. O grande amor de Deus nos alcançou. Olha, o grande amor de Deus, o grande amor de Deus tira o homem da miséria. O salmista diz, tirou-me do lago horrível, do charco de lodo, e pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Veja que ele nos tirou, o grande amor de Deus nos tirou do terrível lamaçal de pecado e agora firmou os nossos passos. Agora estamos firmados na rocha. Quem é essa rocha? Olha, ele tirou num lago horrível, do charco de lodo, pôs nossos pés numa rocha. Estamos firmes na rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo. Veja que o grande amor de Deus nos alcançou. O grande amor de Deus nos tirou da miséria. Estava lá na lama do pecado, mas a misericórdia de Deus nos alcançou através de Cristo. Olha, querido, o amor de Deus também é infinito. O amor de Deus é infinito. Na terra, o amor de mãe é considerado o maior. Entretanto, o amor de Deus é maior do que o amor de mãe. Quando nós lemos Isaías, capítulo 49, e o versículo de número, olha, Isaías de número, quando nós lemos Isaías 49 e o versículo de número 15, veja o que é que diz a palavra de Deus. Eu disse, o amor de Deus é infinito. Na terra, o amor de mãe é considerado o maior amor. Entretanto, o amor de Deus é maior do que o amor de mãe. Que quando nós lemos Isaías, capítulo 39 e o versículo 15, veja o que é que diz a palavra do Senhor. Pode uma mulher esquecer tanto do filho que cria, que se não compadecer dele, do seu filho, do seu ventre, mas ainda que esta se esqueça, eu toda a vida não esquecerei de ti. Veja que uma mãe, ela pode até esquecer do filho que amamenta. Deus, porém, todavia Deus não esquece de ti, não esquece de nós. O amor de Deus é infinito. Olha, meus irmãos, tantas vezes nós temos vídeos de irmãos que aceitam Jesus Cristo como Salvador e às vezes é desprezado, é expulso de casa. E quando nós lemos o Salmo de número 27 e o versículo 10, que diz, pode uma mãe, o teu pai, o meu pai e minha mãe podem me desprezar, mas o Senhor não despreza. Todavia o Senhor não despreza. O salmista, ele falou, ele tinha razão de se expressar de forma poderosa, que a minha mãe e meu pai pode me abandonar-me, porém Deus, ele não lhe despreza. Eu vou ler para você, deixei que diz aqui, porque quando o meu pai e minha mãe me desampararem,
o Senhor me recolherá. O pai, ele pode até esquecer, o pai pode até desprezar, desamparar o filho. Deus, porém, o Senhor recolherá. Você tem que acreditar, meu querido, nesse Deus, no amor infinito de Deus. E quando nós lemos no livro de João, no capítulo 5, 15 e o versículo 13, que a palavra de Deus diz: ninguém tem um maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelo seu amigo. Ninguém tem maior amor do que o amor de Jesus. Ninguém tem o maior amor do que este, de dar a sua vida, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Mas Jesus, ele deu, ele morreu para nos dar, para nos redimir, para nos perdoar, para nos tirar da lama do pecado. Porque o salmista diz: tirou-me. Ele nos tirou da lama do pecado, ele nos resgatou. Nós estávamos escravos do pecado, agora nós somos salvos através de Jesus. A bondade de Deus é grande, está em nossa disposição. A bondade de Deus não faz a recepção de pessoas, pois ama a todos. Queridos, Deus ama a todos. Portanto, aqui está a bondade de Deus, aqui no Salmo 100. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende de geração a geração. Portanto, queridos, esta é a reflexão que eu deixo para o seu coração. A bondade de Deus. Amém?